Meus queridos alunos, olha só. O nosso objetivo agora nesse momento é aprender um pouquinho sobre os famosos SCR. Toda vez que você clica em imagens, o buscador ele já vai colocar para você um brainstorming, uma tempestade de ideias sobre aquele conteúdo que você quer aprender, seja ele qual for. Perfeito? Então eu digitei aqui SCR, cliquei em pesquisar, tá bom? E aí começaram a ver símbolos de componentes eletrônicos, alguns circuitos aqui e tal. Opa, mas já é o pontapé inicial para começar a entender sobre como funciona esse maravilhoso componente eletrônico. Tá bom? Bem, gente, então SCR, anota aí, tá bom? O que significa SCR? Vamos lá? Então, SCR significa retificador controlado de silício, tá bom? Mais uma vez, como o Chaves disse, tá vendo como o Chaves não estava errado, pessoal? Para você transformar o inglês no português, só ler tudo ao contrário, é basicamente isso, tá bom? Então, SCR, retificador, letra R lá no final, controlado, que é a letra C, de silício, tá bom? Como que vai funcionar o diodo? O diodo ele funciona assim, quando você coloca uma tensão maior que a da barreira de potencial do diodo, né, que é a tensão suficiente para vencer a barreira de potencial, ele já começa a conduzir e ele vai conduzir daí para frente, tá tudo bem. Mas e se eu quiser, na verdade, ao invés de aproveitar 100% da nossa tensão alternada para gerar um sinal contínuo, se eu quiser aproveitar 50%, e se eu quiser aproveitar 70%, se eu quiser aproveitar 40%, 30%, 20%, 10%, 85%, com um diodo comum eu consigo fazer isso? A resposta é não. Por quê? Porque ele passou de 0,7, já conduz e está tudo bem. É a função do diodo. E aí então foi criado um novo componente, um novo dispositivo eletrônico chamado de SCR. E o famoso SCR, meus queridos amigos, meus queridos alunos, ele é o cara que ele vai ter 3 terminais. Quais são os 3 terminais do SCR? Vamos lá? Pessoal, muito simples, muito fácil, muito prático, tá bom? Então ele tem o mesmo símbolo de um diodo, mas esse símbolo aí que apareceu do diodo, na verdade agora tem um terminal complementar. E o que faz esse terminal complementar? Esse terminal complementar ele é chamado de gate, tá bom? Então ele tem um terminal positivo chamado de anodo, tem o terminal negativo chamado de catodo e tem o terminal gate. E o que significa gate do inglês? Gate do inglês significa gatilho, tá bom? Ou seja, ele só dispara, ele só funciona, ele só conduz quando você polarizar o gate positivamente em relação ao catodo do seu tiristor, do seu SCR, tá bom? Então, olha só que interessante. Agora não basta você ter uma tensão maior que 0,7 no anodo em relação ao catodo para que ele possa conduzir a corrente elétrica. Além de ter esse potencial maior do que 0,7, você terá que dar um pulso, você terá que colocar uma tensão positiva no gate em relação ao catodo do SCR, para que então ele possa liberar a circulação da corrente elétrica. Tá bom? Tá, Rodolfo, mas onde eu vou usar isso? Fale mais sobre isso. Vamos ser faixa preta no mundo da eletrônica? É claro, pessoal. Então aqui, ó, por exemplo, ó, SCR, aí você digita aqui, ó, controle do ângulo de disparo. Tá? Se eu pegar nessa senoide aqui, ó, eu aplicar esse sinal de tensão sobre o SCR e dar um disparo exatamente aqui, ó, nesse ângulo da nossa senoide, vamos lembrar também, pessoal, o seguinte, tá? Toda senoide, todo sinal senoidal, ele tem quantos graus? Ele tem 360 graus. Não é mesmo, meus queridos amigos, alunos? Ó. Então, você começa aqui no ângulo 0, ó. Tá bom? Ângulo 0. Aí, vamos lá. Acabou o semiciclo positivo, 180. Acabou o semiciclo negativo,
360 graus. Perfeito? E aí o que acontece? Adivinhe, o que eu tenho que fazer para que ao invés de eu usar os 100% da minha tensão, se eu quiser usar apenas 50%? Qual que é o ângulo que eu teria que exatamente disparar o meu SCR para que ele possa ativar a tensão que vai do anodo para o cátodo para que o diodo, então, controlado de silício, possa conduzir com sucesso? Bem, então você teria que disparar aqui no pico positivo, ó. Por quê? Porque no pico positivo, se você traçar uma linha daqui até embaixo, você basicamente vai ver o quê? Que você vai ter metade da tensão do semiciclo positivo. Então, olha só, se eu pegar aqui, eu criar uma linha imaginária aqui, ó, do ângulo de 90 aqui para baixo, ó, o que vai acontecer? Disparei aqui no ângulo de 90, até o ângulo de 90 fica morta a onda, e depois do ângulo de 90, ele começa a conduzir a corrente elétrica. Então, o que acontece? Quando você der um pulso aqui, ó, você vai mandar uma tensão para o gate, vai polarizar o SCR, vai disparar, e com isso você vai começar a conduzir a corrente elétrica, tá bom? Se eu estiver recebendo um sinal alternado e ficar disparando de acordo com o ângulo que eu quero, eu vou ter um controle do aproveitamento da quantidade de tensão alternada para você fazer a transformação desse sinal que é alternado para um sinal contínuo, tá bom? Voltando na imagem aqui de cima, o que acontece? De acordo com o ângulo que você dispara, então, ó, por exemplo aqui, ó, aqui disparou, ó, começa aqui 0 grau, pô, a 10 graus disparou. Então, a partir daqui, dado um pulso no gate, toda essa tensão aqui irá para a carga. Mas que carga? Pode ser o que você quiser. Pode ser uma lâmpada, pode ser algum tipo de LED. Pode jogar num capacitor, ele pode estabilizar. Depois você pode jogar no regulador, ele vai regular para uma tensão step down para você, tá bom? No ângulo 0, disparou? Não, disparou não. Aqui, ó, não, chegou a 90, disparou. Então, só essa área aqui, útil, é a área que vai chegar a tensão do SCR para a carga. Então, se eu basicamente aproveitei metade da senoide, eu vou ter uma tensão média na saída do SCR, metade da tensão que está entrando, tá bom? Então, ou seja, quando você vai variando o ângulo de disparo, tá vendo aqui? Olha que louco isso aqui, ó. Então, aqui nós temos o ângulo de 90, que você já viu o disparo, ó. Aqui a gente está próximo dos 180 graus. Então, por exemplo, o ângulo lá de 150 graus. Disparou aqui no 150, o que vai acontecer, gente? Ele vai pegar e vai mandar só esse biquinho de tensão aqui para a carga. Eu vou ter mais ou menos tensão média nela? É claro que menos. Por quê? Porque eu já disparei lá no final do semiciclo, tá bom? Na final da condução do SCR, tá? Então, variando o ângulo de disparo de 0 a 180 graus, você manda mais tensão média e menos tensão média. E se eu fizer isso daí, então, no circuito retificador, o que acontece? Você vai ter um retificador que vai entrar um sinal alternado e você vai conseguir dosar quantos por cento do sinal alternado você quer realmente converter para um sinal contínuo. Então, inclusive com isso, você pode amenizar, em muitos dos casos, a utilização de transformadores, né? Por quê? Porque eu posso entrar com 127 volts direto na ponte de SCR, né? Antes era ponte de diodo, agora vai ser ponte de SCR, tá? E essa ponte de SCR, você lá dando os pulsos corretamente no gate, você pode transformar o 127 em 60, 127 em 20 volts, 127 em 10 volts. Basta, se eu quiser mais tensão do alternado para contínuo, dispara no início. Se eu quiser menos tensão, dispara mais para o fim do semiciclo, tá bom? E aí, basicamente fazendo um overview sobre a função de cada terminal do SCR, a carga que você está controlando, ó, tá vendo aqui, ó, ficou bem claro nessa imagem que tá bem didática, ó. A carga que você está controlando, você coloca lá no anodo, beleza? O anodo tem que ser positivo. O cátodo você liga no negativo e o gate você coloca lá um elemento que vai mandar uma certa tensão e essa tensão tem que ser controlada. Mas qual é a tensão? Calma, para a gente saber essa tensão a gente tem que olhar o famoso datasheet do componente eletrônico. Mas mandou um pulso lá no gate, disparou, vai conduzir do anodo para o cátodo e aí a carga funciona com sucesso, tá bom?
E aí, pessoal, o fato é o seguinte, o seu tira-estouro, o seu SCR, ele tem que suportar a corrente elétrica da carga, tá bom? Então, se você está basicamente pensando em usar o seu SCR para fazer um controle de uma potência, tá? De uma potência de uma determinada lâmpada, ou fazer um circuito retificador que você tenha uma tensão da entrada lá, basicamente 127 volts, se você tem lá uma tensão na saída que você quer que seja 60 volts, tá? Se a corrente de saída do seu retificador controlado com SCR for de 5 amperes, você vai ter que colocar um SCR que suporte os 5 amperes. Professor Rodolfo, mas como que eu controlo esse ângulo de disparo? Como que eu disparo? Qual que é o circuito de disparo para eu fazer o trabalho com SCR? Como que eu faço uma rampa de aceleração, desaceleração simulando um soft starter? Como que eu calculo o resistor do gate? Como que eu trabalho com mais propriedade ainda com o SCR? Para você fazer isso, o que você faz? Fica ligado nas próximas aulas do Eletrônica Fácil. Não esquece de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem aprender sobre o SCR, para que a gente possa sempre ajudar mais e mais pessoas sempre, tá bom, pessoal? Não esqueçam, juntos somos mais fortes e fazemos a diferença na educação do nosso Brasil, tá bom? Então lembra, ó, sozinho você pega e vai rápido, mas juntos, eu e você sempre chegaremos mais longe, com muita positividade, amor, paz no coração e muita eletrônica fácil. Beleza? Tamo junto, galera!